Fala aí, seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Ó, velho, a gente tá ligado que hoje em dia tem a Lei Maria da Penha, né? Só que você já imaginou se isso daí existisse na ficção antigamente? Ih, rapaz... Porque existiam alguns personagens, tanto de novela, desenhos, animes assim, que os malucos desciam a porrada da mulherada. Então hoje vamos relembrar aí da época que os personagens desciam o sarrafo sem dó nas mesinhas. Ó, bom, Zé, eu já vou avisando logo aí que esse vídeo aqui não tem nada a ver com feminismo, hein? Ah, bom. Que, aliás, até acho que algumas feministas podem até se sentir um pouco incomodadas assistindo esse vídeo aqui, mas vamos lá. E lá vamos nós? Bom, porque você lembra daquela novela que tinha aquela Mulheres Apaixonadas? O Brasil inteiro vai se apaixonar. De Manuel Carlos, Mulheres Apaixonadas. Que essa novela aí lá de 2003, ela contava a história de mulheres que eram apaixonadas, ué. Não me diga. Acredita que você me ama. Eu amo você. Mulheres que sonham com um amor para toda a vida. Ela não é de brincadeira. Por amor, ela é capaz de matar, de trucidar. Ela é obcecada pelo Sérgio, viciada nele, vocês sabem disso. Você tá me provocando, Sérgio, depois não diga que eu não te avisei. É que nessa novela aí tinha o caso da Raquel, que ela apanhava do Marco. Quem agarrou quando ela é mulher? Entendeu? Não, novela errada. Raquel e Marcos errado. Não, se você tocar em mim, eu chamo a polícia agora. Não vai me importar mais nada. Isso sim, agora tá certo. Esses dois aí mesmo. Que esse Marcos aí, ele era um cara que educava a Raquel assim na base da raquetada, vocês lembram? Não. Mas eu também quero comemorar o teu aniversário. E a coisa começou a piorar assim quando a Raquel começou a se aproximar do aluno dela, que era o Fred, vocês lembram? Só com aquele garoto idiota que não te larga. Ele deve se masturbar pensando em você. Eu não digo à toa com o Fred, ele é um menino inofensivo. Menino que faz menino. Apanha sem gritar. Tá querendo dar um baixinho, é? Tá querendo me enfrentar? Que aliás é uma parada aí que o Cacete Planeta ele sempre zoava, fazendo umas paródias dessas novelas da Globo. E nessas novelas eles também faziam zoeira com a novela Mulheres Recalchutadas. Mulheres Recalchutadas. Enquanto isso, o caso do aluno Freud com a professora Carquel continua na mesma. Freud não Fred nem sai de cima. Nem consigo mais fazer meus deveres de casa? Ô moleque, eu já não te falei pra parar de pegar no pé da minha mulher? Não era no pé que eu queria pegar não, ô Tom Hanks. Eu não sou o Tom Hanks! Isso não vai ficar assim não! Eu vou te bater, hein? Eu vou bater muito! Peraí, quem bate nessa novela sou eu. Mano, essa novela mostrava como esse Marcos aí, ele era um psicopata, assim, mano, e arrebentava a mulher com a raquete de tênis. Sorte da Raquel que na época o Marcos não conhecia essas raquetes elétricas assim. Só que esse caso aí, mano, gerou tanta revolta e repercussão assim, que o ator Dan Stuba, que fazia o personagem lá, mano, ele não podia nem sair na rua sem segurança. Eu tava andando na calça, as pessoas desviavam, depois eu sentava no restaurante que eu sempre ia, o cara não vinha mais servir. Aí eu entrei no avião, ninguém queria sentar do lado. Eu tava na fila pra pegar um ingresso, a mulher veio e me deu uma guarda-chuvada do nada. Era uma senhorinha, entendeu? Que a Globo me chamou pra conversar porque eles estavam tendo um recorde de ameaças. Isso tá tendo um recorde, a gente quer botar uns seguranças, umas coisas pra você ficar mais tranquilo. Não quero segurança, vocês estão exagerando. Cara, de repente tinham dois seguranças na frente do prédio. Bom, coincidência ou não, a Raquel se livrou das pancadas do Marco dessa novela aí, mas ela conheceu o César, que era da mesma novela, que era interpretada pelo José Maier. Mulheres Recalchutadas. Depois de traçar todas as mulheres da novela, o doutor Sério Timelo se prepara para entubar a moribunda. Mas é a única personagem feminina que eu não tracei nessa novela. Que esses dois aí também se envolveram em umas coisas meio polêmicas aí um pouco depois. Eu vou mostrar mais pra frente nesse vídeo aqui, você vai entender. Tá bom. E nessa novela também teve um outro homem aí que desceu a porrada e ainda humilhava a mulher. Mas esse caso aí, velho, todo mundo gostou. Ué? Foi quando o Carlão, ele deu uns tabepe na Doris e fez ela passar vergonha. Eu estou procurando minha filha, Doris.
Esta é minha filha. E todo mundo gostou disso porque a Doris era uma personagem bem malvada assim e vivia maltratando uns velhinhos. Vovô, sai daqui, pô! Aliás, tá na hora de vocês se ligarem, ó, e sair dessa casa direto pro asilo, que é por causa de vocês dois, eu apanhei de cinto! Bom, mas saindo das novelas e indo pros animes, um dos melhores animes que teve nos anos 90 era o Yu Yu Hakusho, né? Agentes do mal, bruxas. Daqui a pouco vai entrar em ação um jovem capaz de derrotá-los. Yu Yu Hakusho. Daqui a pouco. E nesse anime aí tinha o bombadão do Toguro. Não, e não é esse Toguro aí que vive com as bolas nas costas assim, não. Eu entendi a referência. Não, é o Toguro original mesmo. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Devolva minha cachaça! Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Eu sou Toguro! E por incrível que pareça, eu vi recentemente aí umas notícias aí de umas galera reclamando, a galera do mimimi, assim, reclamando desse anime. Porque eles falavam que nesse anime o maluco batia em mulher. E ainda numa veinha. Ainda mais contra alguém que um dia foi meu melhor amigo. E essa galera tá falando que se fosse nos padrões de hoje em dia, aí, do politicamente correto, assim, esse anime ia ser cancelado porque tem o Toguro batendo uma veinha. Você vai morrer logo! Só que nesse anime a gente tá ligado que tem coisa bem pior aí que essa galera do mimimi ia reclamar muito mais. Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo! Bom, que a gente tá ligado que o Yusuke Urameshi era meio vida louca, assim, e ele via até mexendo com a Keiko. Você tá com um popozão, hein? Olha só, e não é silicone não, beijo a Deus. Keiko! Fala, tchutchuca! Bom, mas a treta não é por causa disso não, porque na época, ou se fosse hoje em dia, né, o Yusuke ele é chamado de machista, opressor, homofóbico que bate em mulher. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Quer dizer, nem tanto em mulher assim. Como assim? Não entendi. Porque teve uma vez que o Kuwabara, ele até se recusou a lutar com uma mulher. Sou Miyuki, a primeira dos 3 demônios. Uma mulher? Ah, essa não, eu não. Eu não vou lutar com uma mulher de jeito nenhum. Você é bondoso, mas isso não passa de discriminação. Mas o Yusuke Urameshi falou, não, pode deixar comigo que eu não ligo não, meta a porrada mesmo. Eu não vou lutar com você de jeito nenhum, está ouvindo? Eu encaro essa então. Eu não diferencio a pessoa que vem pra brigar comigo. Seja ela mulher, velha ou criança, eu luto com todos. Caralho, o maluco é brabo. Aí o Yusuke, na hora da treta, ele passou a mão nas peitolas dela. Mas que atrevido, que ódio! Eu já sei, Yusuke botou a mão no peito dela, mas que desgraçado. Você me fez passar vergonha! Ah, é um sem vergonha mesmo. Você é demais, hein, Yusuke? E depois disso, o Yusuke começou a meter a porrada nela e o Kuwabara até não gostou não. Falou, malandro, você tá maluco? Batendo na mulher, velho? É uma covardia você atacar uma mulher, Yusuke! Tem coisas que um homem não deve fazer, Yusuke! Você está chutando o peito, o rosto, tudo. Isso não se faz com uma mulher. Só que estava acontecendo porque o Yusuke descobriu que ela não era mulher, não. Não é uma mulher, é um homem. O quê? Ah, então quer dizer que é uma drag queen? Aí eu apalpei os seios, mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas aí quando eu apalpei mais embaixo... Ah, meu filho, o negócio ficou esquisito. Só que imagina, nos dias de hoje, como o Yusuke ia ser cancelado assim pela galera do mimimi aí por causa dessa cena. Meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração e a minha voz são de mulher! Se você é homem, haja como um homem! E se o seu coração é de mulher mesmo, trate de se tornar uma mulher por inteira. Isso é preconceito. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver só. Peraí. Eu estou sentindo uma treta! Bom, velho, agora nós voltando pras novelas de novo aí, né, mano? Em 2004 teve uma novela da Rede Globo que fez bastante sucesso, que é A Senhora do Destino. Estreia de Aguinaldo Silva, a nova novela das 8, Senhora do Destino. E essa novela mostra que o Guga lá das mulheres, assim, ele tinha mudado de vida e virou cozinheiro. Não,
É isso sim, Tereza. É um prato em sua homenagem. Sugestões do chefe, vê o que você acha. Mas, como já dizia o Caceta e Planeta, lá no núcleo pobre da novela tinha a Rita, vocês lembram? E o que tu entende de amor? O que tu entende da vida? Anda, vai, ó. E essa Rita tava de paquerinha com o taxista português, que era o Constantino. Que esqueça, Constantino. Mesmo, o que tem? O que tem? O que tem se o teu pai ouvir isso? Ele me quebra toda. Só que o marido da Rita, que era o cigano, ele saiu da cadeia e não gostou nada dessa história aí, hein? Eu passei um tempo, muito tempo mesmo, fora de casa. E tô a fim de ficar sozinho com a minha mulher. Como é que foi que tu saiu da cadeia, cigano? Não é disso que eu tô falando, não. Tinha que estar com chofer de táxi, Rita, hein? Pensa que eu te esqueci, ô? Não, mas muito me agradaria não voltar a olhar para esses teus cornos. Aí o cigano chegava em casa e direto descia o sarrafo da coitada da Rita. Não era melhor a gente se separar? Nunca mais me fale de separação, Rita. Nunca mais! Não é nada disso que tu tá pensando, cigano. O que eu tava tentando te dizer é que... Tem que me escutar. O seu Constantino... Tá pensando que eu tenho vocação pra corpo? E pra variar, o Caceta e Planeta ainda deu aquela zoada com esses dois, né? As preto e branco devem ser de figurante. Senhora pro intestino. Enquanto isso, no núcleo da Baixada, o motorista português Taxino continua dando em cima da mulata boazuda Marmita de Cássia. Marmita, por que é que tu não quer dar para mim? Tu casas comigo porque esse teu marido te bate todo santo dia. Se fores minha esposa, eu prometo só te bater uma vez por semana. Obrigado, seu Taxino, mas agora eu tenho que entrar. Ah, entrar em casa? Não, entrar na porrada. Meu marido tá me esperando. Marmita, sua vagabunda! Tô arrastando asa pra aquele Portuga de novo! Para, Ciscano! Para, você não pode bater numa mulher assim! Assim você vai machucar a mão! Você tem que usar uma raquete! Tá errado isso aí, né, gente? Que, aliás, dizem que esses dois casos dessas duas novelas que eu falei aí, eles criaram tanta repercussão assim, velho, que por causa disso até ajudou a ser criada a Lei da Maria da Penha, que foi de 2006. Isso daqui dá uma cadeia. Bom, CDTs, ó, voltando pro mundo dos animes aí, eu tenho aqui no cenário aqui, acho que você já deve ter percebido que o meu anime preferido é o Dragon Ball. Dragon Ball Z! O céu resplandece ao meu redor. E a gente tá ligado que no Dragon Ball tinha umas coisas meio polêmicas, assim, envolvendo homem e mulher, como o caso do Mestre Kami, por exemplo. Hã? Eu não achei que elas fossem tão macias. Olha, eu prometo, Puma. Vou te comer. Só que lá na saga do Majin Buu, a Videl ela ia participar do torneio. Bom, só que nesse torneio ela ia enfrentar o Spopovich. Começar a acontecer a luta entre a participante Videl e o participante Spopovich. Só que a treta foi que o Spopovich ele começou a judiar dela mesmo, a massacrar a menina. E aí até a polícia do desenho falou que tava errado e iam prender ele. Se você continuar batendo nela, nós vamos te prender! É, mano, e a galera achou meio pesado essa cena aí do maluco espancando uma mulher. Chega de brincadeiras, Popovich. Só que essa aí não foi a última vez que teve um maluco, quer dizer, um homem, quase homem, batendo em uma mulher também não. Porque quem não lembra aí da vez que o Bill deu um tabefão na cara da Bulma? O que está fazendo? É, foi aí que a gente viu o Vegeta bravão, né? Não mexa com a minha Bulma! Bom, ZT, você lembra que eu falei que a Raquel, ela conheceu o César lá naquela outra novela? Bom, mano, isso porque esses dois já tinham se conhecido antes lá na novela Laços de Família. Relações fortes, delicadas, de amor, de ódio, de pura emoção, na nova novela das 8. Nesta segunda, estreia de Manuel Carlos, Laços de Família.
Porque lá na novela Laços de Família, eles faziam o papel do Pedro e da Cíntia. Como Cíntia, uma bela veterinária que vai ter que lidar com uma verdadeira fera. Ela que cuida do trabalho dela e não se meta no meio. Pedro, um homem rude que despertou uma louca paixão em Iris. Ele é casado, Iris. Nem casado, não é defunto. E esse Pedro, ele era considerado um garanhão, assim, que comia todo mundo da novela. O insaciável Pedro, o personagem mais garanhão do núcleo equestre da novela, continua usando todos os estratagemas para alcançar seu objetivo, passar na cara o máximo de personagens do núcleo de gostosas da novela. Hoje eu vou me dar bem. Cheguei mais cedo nessa novela. Assim não vai ter nenhum macho pra concorrer comigo. Só que recentemente teve uma reprise dessa novela, acho que no canal Viva. Só que a galera hoje em dia aí não gostou nada não e começou a meter o pau. Ih, rapaz. Porque a galera dessa nova geração assim começou a falar, porque o jeito que ele tratava ela na novela é, se fosse hoje em dia, ser considerado meio machista assim, e até considerado assédio sexual. Ainda mais porque eles mostraram cenas assim, onde ele agarrava ela à força contra a vontade dela e praticamente Eu entendi a referência. Você transou com ele, né? Mesmo não querendo. Tá xingando, berrando, mas no fundinho você devia querer. Isso aconteceu ontem contra a minha vontade, Iris. E se você viu tudo, você deve ter visto que eu não queria, que eu fui forçada. Mas quem vivia apanhando bastante desse Pedro na novela era a Iris. Isso, vamos lá, bate! Aproveita, bate! Eu já virei saco de pancada. Vai apanhar assim agora! Foi isso que faltou na sua vida, viu? Você não quer se limpar por bem? Então vai se limpar por mal. Porque essa Iris aí, ela gostava do Pedro, mas ele tratava ela como se fosse uma criança, uma adolescente. Maquiagem é coisa de mulher, viu? Não de menina. Seu Pedro vai moer você de pancada, Iris. Ei, Pedro! Aí ele tirou a roupa. E aí, mano, ele sempre batia nela. Batia de cinta, batia de chinelo, dava tapa na cara, puxão de cabelo, batia com chicote. Agora você vai aprender por bem ou por mal. Vai criar sua... Se você quiser ficar no Aras, vai ser do meu jeito. Bom, e o engraçado é que ele batia nela porque ele considerava ela uma criança, uma adolescente, aí podia bater. Mas no final da novela, ele que tirou a virgindade dela e casou com ela. Sou virgem da cabeça aos pés. Pois é que seja, não é? Mas eu sou virgem, tá? Virgem. Eu tô me guardando pro meu grande amor, tá, bobo? Inteirinha, purinha, virgenzinha. Então a galera aí, quando reprisou a novela, começaram a acusar esse maluco de ser machista, opressor, abusador de mulher, que agredia a mulher e ainda e ainda abusava de meninas adolescentes menores de idade. É que chegar aqui, eu passo o rodo. Meu Deus! Tatu! Isso aí, pô! Olha, acabou! Droga! Cheguei cedo demais! Essa não é a Helena! É o índio louro de Uga Uga! Vira no cu! Bom, já que você está tocando nesse assunto... Composto não! Vem cá, popozudo! Só que o engraçado dessa história é que o José Maier aí, ele sempre fazia esse papel de... Toda novela que ele fazia, ele era aquele maluco machista, assim, comedor de mulher. Só que descobriram que ele era assim na vida real também, que ele achava que ele tava no meio dos personagens dele. É? Tanto é que em 2017 ele foi acusado de assédio sexual aí por uma figurinista. O ator José Maier é acusado de assediar sexualmente uma figurinista da TV Globo. Num primeiro momento, ele negou. Mas o caso ganhou repercussão nas redes sociais e hoje a empresa suspendeu Maier de produções futuras. O ator pediu desculpas. Hoje, José Maier divulgou uma carta em que assume o erro e pede desculpas pelo ato. E, mano, deu maior treta por causa disso, velho. Porque ele começou um movimento, assim, das mulheres, artistas da própria Rede Globo, assim, com um movimento de mulheres que era mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu com uma, mexeu com todas. A frase se espalhou rapidamente pelas redes sociais e estampou a camisa de atrizes e até de funcionárias da emissora carioca. É, mano, ele se lascou, porque depois disso ele acabou com a carreira dele, nunca mais voltou com a carreira de ator. Depois da repercussão negativa, a Rede Globo decidiu afastar o ator das novelas por tempo indeterminado. É, mas depois de pegar tanta mulher assim nas novelas, né, velho, já tava na hora também, né? Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão. E foi ruim?
foi ótimo. Bom, ZTs, ó, espero que ninguém tenha se ofendido. Aliás, que esse vídeo aqui sirva de alerta aí, se tiver alguém aí sofrendo realmente violência doméstica assim, velho. Tanto se for criança ou mulher, cara, não precisa ficar com medo não. É só ligar o número 180 aí e denunciar mesmo, velho. Que vai ser anônimo mesmo, denuncia anônimo, ninguém fica sabendo, beleza? Não precisa ter medo não. Que aliás, mano, se você é homem também aí, estiver apanhando das mulheres aí, cara, também não precisa ficar com vergonha e pode denunciar também, beleza? Uhul! Queria mandar uma parada aí, velho. Se você for de São Paulo, dia 29 e 30 agora, final de julho agora desse mês, velho, vai estar acontecendo uma Retrocon aí em São Paulo. E o pessoal da Warp Zone me chamou pra estar lá, né, velho? Então quem quiser trocar uma ideia comigo, tirar uma foto, tirar um X1 lá no Super Nintendo ou no Fliperama lá, velho, eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, um link lá pro site deles. Ainda tem uns ingressos bem baratinhos lá. Se quiser, vai lá trocar uma ideia com nós, tirar uma foto lá. Então, mano, ó, só no jogo de luta de videogame aí, velho, que dá pra chamar a pra porrada, beleza? Porque o que seria da vida ser uma boa história, né, velho? E até mais!